feliz com o Senhor essa noite? Aleluia! Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, aleluia, eu quero externar minha gratidão à vida do nosso pastor Jorge. Louvado seja Deus pela confiança. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você falou para mim ficar à vontade, então eu vou dar lugar, amém? Deus abençoe a vida do pastor Lelis também. Deus abençoe a sua muito digníssima esposa Camila, a Eleni, que por força maior não pôde estar presente. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Quem achou a igreja, capítulo 3 do livro de Êxodo? Aleluia, conheço algumas vidas, alguns rostos, missão familiar, né? Talvez você deve estar pensando, será que é ele? É verdade, porque Deus transforma, né, Sandro? Deus liberta. Olhe para o seu irmão do seu lado e diz assim para ele: você foi chamado para servir. Diga de novo: você foi chamado para servir. Deixa Deus te usar, viu, filha? Em nome do Senhor Jesus, deixa Deus te usar. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor para o meu e o teu coração: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horepe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça não ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Eu vou repetir o versículo 4, e todos nós da igreja vamos repetir: eis-me aqui, amém? E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: você pode aplaudir a palavra do Senhor nessa noite? Louvado seja Deus. Me arrependi quando você fez o primeiro convite e não deu para mim estar aqui. Que presença de Deus! Quem sentiu a presença do Eterno nesta noite? Aonde o Espírito Santo está, sentimos sua presença. A Bíblia vem nos relatar aqui de um dos maiores profetas do Velho Testamento. E nesse momento, segundo o diácono Estevão, nos relata no livro de Atos, capítulo 7, versículo 23, que Moisés, aos 40 anos, ele mata o egípcio, e passa mais 40 anos no deserto de Midian. Ou seja, entendemos que esse encontro agora com o Senhor é aproximadamente aos 80 anos. E vamos pensar, será que o Senhor chamou Moisés aos 80 anos? Eu vou dizer para você que não. Aqui ele encontrou Jesus. Mas se você entender a história de Moisés, ela não se inicia aqui, ela se inicia no ventre de Joquebede. A Bíblia diz que agora o faraó, que tinha aprecio pela vida de José, ele morre, né, pastor Lelis? E o sucessor assume. Só que o sucessor vê o povo se multiplicando,
o povo se frutificando, e ele vê que os hebreus viram uma ameaça. Ele lança o decreto: toda criança que nascer do sexo masculino seja jogado no Nilo. Mas o que meu Deus faz? Quando Deus tem um propósito, um chamado na vida do escolhido, nem homem, nem rei pode frustrar os planos de Deus na sua vida. O chamado de Moisés não começa aos 80 anos. O chamado de Moisés já começa lá atrás. Foi uma luta para Joquebede esconder essa criança por 3 meses, porque a Bíblia diz que Moisés era formoso. Acredito eu, a Bíblia não relata que passou com uma menina. Mas olha para você ver que Deus poderoso que você serve. Da onde sai o decreto do palácio, é lá que Deus manda Moisés morar. Não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Então não é aos 80 anos o chamado de Moisés. Você não foi chamado nesta noite. Deus escolheu você já desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Mas o tempo não é meu. O tempo não é do pastor Jorge e nem do pastor Leles. O tempo de Deus na sua vida é dele. Aleluia. Olha para você ver. Quando eu vi você, estava lá na missão. Aleluia. Olha aqui. Olha, o templo está lotado, cheio. Porque o tempo de Deus na nossa vida, ele nos surpreende. E a Bíblia diz, vem dizer agora para nós, que Moisés, ele vê uma grande visão. Aleluia. Ou seja, ele está apacentando as ovelhas, e algo lhe chama atenção, porque somos atraídos pela presença de Deus. É verdade, muitas das vezes atraídos pelo amor, mas muitas das vezes somos atraídos também pela dor. Mas como assim? Se não atentarmos o chamado de Deus na nossa vida, ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor. Não tem como correr do chamado de Deus na nossa vida. Não tem, igreja. Porque quando Deus acha graça em você, quando Deus escolhe você, nada e ninguém pode impedir o que Ele vai fazer na sua vida. E agora Moisés, ele vê uma grande visão. Aleluia. E quando ele vê essa grande visão, a Bíblia nos relata que ele vira e fala: virarei para lá e olharei essa grande visão. Ou seja, atraído pela presença de Deus. E quando ele vê a chama de fogo na sarça, e a sarça não se queima, ele ouve uma voz: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. O que é um eis-me aqui? É quando nos colocamos à prontidão do Senhor. Eis-me aqui é quando nos colocamos para fazer a vontade de Deus. Mas nem todos os eis-me aqui da Bíblia, muitas das vezes esse eis-me aqui é doloroso. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E Deus chama Abraão e ele diz: eis-me aqui. Só que esse eis-me aqui não é o chamado. Esse eis-me aqui, Deus fala para Abraão: agora você pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica.
Você entende que o eis-me aqui é doloroso? Quando somos chamados, não sabemos o que está nos esperando. Aleluia. Moisés não sabia, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele se coloca à disposição para fazer a obra de Deus. Mal ele sabia que teria que voltar lá da onde ele fugiu. Ia ter que voltar lá para o Egito. Aleluia. Mas mesmo sem saber, ele se coloca à disposição. Eis-me aqui. E quando nos colocamos à disposição de Deus, é aí que Ele faz a obra acontecer. Quando nos colocamos à disposição de Deus, é só assim que vamos contemplar o milagre. E Moisés aqui, ele se coloca à disposição. Eis-me aqui. Só que Deus, o que Deus fala para ele? Espera aí, Moisés. Tira a sua sandália. Tira primeiro a sua sandália, porque a terra que tu está é santa. Ou seja, quando Deus chama Moisés e tem a resposta de Moisés, a prontidão para servir, o Senhor agora, calma aí, agora tu vai aprender a andar em santidade comigo. Tira a sua sandália, tira o pó do Egito, Moisés, tira tudo do mundo, porque agora tu vai entrar na minha presença. E quando entramos na presença de Deus, algo acontece. E Moisés agora o que ele faz? Ele obedece. Ou seja, Deus ensinando Moisés, Deus chama, ele ouve, mas ele fala: agora para andar comigo, tu vai ter que andar em santidade. Aleluia. Porque quando somos chamados para servir, temos que ter a plena consciência que não podemos servir esse Deus de qualquer forma. Eu estou relutando aqui, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai falando. Irmãos, 2 minutinhos. Eu não gosto de dar o meu testemunho, irmão, mas eu tentei fugir de Deus de todas as formas, mas não tem como fugir. Eu vivi 19 anos e 8 meses, meus irmãos, dentro de uma facção. Quando eu decidi servir Jesus, Jorge, eu falei assim: agora vai ser mil maravilhas. É mentira, é verdade. É aí que vem a luta, é aí que vem a adversidade. Mas o que Deus faz? Sabe o que Ele faz, meus irmãos? Ele vai, pega e me leva dentro do presídio para pregar para os presos. Mais 5 anos de teologia lá, preso, pregando para eles. Ou seja, vai fazer minha vontade. E eu achando que ia ser mil maravilha. Aleluia. Mas Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Deus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. E Ele chama Moisés, e Ele diz: Moisés, tira a sandália, entra para cá, que vou te ensinar. E o que faz? Deus revela o propósito dele para Moisés. Vai voltar lá para o Egito e vai libertar meu povo. Aí Moisés diz: eu? Mas quem sou eu? Você é quem eu escolhi. Aleluia. Está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite? Ei, Deus chama, mas você fala: eu, mas eu não. É você mesmo. Deus escolheu você. Se você está aqui essa noite, porque Deus tem um
propósito na tua vida. Não vai ser um mar de maravilha. Quem disse? Aleluia. Você imaginava que ia ser assim, meu amigo? É porque se prepara. Se prepara que vai vir luta. Se prepara que vai vir dedos apontando, mas agora, começou agora. Mas está crescendo, já está arrumando outro templo, é verdade. Mas o que eu quero dizer, onde Deus está, tudo acontece. Eu vou repetir, vou melhorar. O que vem de Deus permanece e cresce. O que vem dos homens é passageiro. Você está entendendo? Está se preparando o templo. Ei, é templo maior. Está fazendo um templo maior. Então se prepara que luta vai vir. Vai vir pedrada, mas não tem importância. Quanto mais bate, mais cresce. Porque crente é assim. Oh, aleluia. Meu Deus. É assim. Aleluia. Estávamos conversando aquele dia na marcha. Talvez se você tivesse chamado um outro vaso que tivesse nome, talvez você teria que alugar cadeira para colocar aqui. Mas como assim, pastor? O que você está querendo dizer? A minha prima Juliana, você conhece, ela está passando uma luta. O pai dela estava na UTI. Ela é de uma outra religião. Só que a fé que eu vi naquela menina me encantou. Enquanto o médico falava para ela, ó, o rim está parando, o fígado já parou, 40 graus de febre. Meu tio pegou uma paralisia daqui para baixo, entubaram ele, ficou na UTI. E quando o médico está dando o diagnóstico para ela está pensando já em arrumar uma pessoa para colocar lá para cuidar do menino dela. Porque quem cuidava da criancinha dela era a mãe, agora minha mãe vai ter que cuidar do meu pai. Ou seja, a esperança que ela estava dentro dela era a esperança de Abraão. Porque a Bíblia diz que os dias de Sara se cessaram. Mas mesmo assim a esperança daquele homem é que a promessa de Deus iria se cumprir. Ou seja, enquanto o diagnóstico médico chegava para ela estava com a esperança que Deus ia para dar na vida do pai dela. Chamei ela domingo para fazer um propósito de 7 dias. E um dia após o outro foi piorando a situação clínica dele. Quando chega na sexta-feira, no 5º dia, o médico chama, reúne a família e fala, ó, 70% ele está morto. Porque agora o coração está acelerado 180. Ou seja, o coração dele não vai aguentar. Porque todos os, como é que fala mesmo? Isso, os órgãos pararam. Aí a família cai em pranto. Eu fui para o monte orar, buscar, porque é isso que temos que fazer, interceder. No sábado, no 7º dia, ela liga chorando e diz assim, ele fez 1 litro de urina. O médico falou que o fígado voltou a funcionar. Eu falei assim para ela, olha, a última palavra não é do homem, a última palavra é a de Deus. Aí o Senhor me levou lá naquela mulher de Sarepta, a viúva. Porque quando Elias chega a encontrar ela está pegando lenha. E o profeta fala, ó, me traz um pouquinho d'água. Logo o profeta chama ela de novo e faz, ó, faz o bolo, mas dá um pedaço de bolo para mim primeiro. Ou seja, ela só tinha aquele pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ela disse para mim, mas eu só tenho para fazer um pouquinho para mim e para o meu filho, para que comemos e morremos. Mas ela usa a fé e acredita no profeta de Deus. Resultado disso, milagre. O que eu quero dizer nesta noite para você,
Quando acreditamos que Deus pode fazer, Ele faz. Aleluia, oh glória. E Moisés, ele é chamado para um propósito. Mas a Bíblia, o que me chama mais atenção é que Deus fala assim para Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho atentado o teu gemido. Ou seja, o povo estava sofrendo, o povo estava sendo humilhado, o povo pensou que Deus tinha se esquecido, mas Deus relata para Moisés: Moisés, eu nunca estive ausente. O que eu quero dizer, eu não sei a luta, eu não sei a adversidade que tu tem passado, mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor nunca esteve ausente. Aleluia. O Senhor nos chama para um propósito. Quando Deus chama Moisés, Ele relata para Moisés o propósito. Moisés, o Senhor é você. Porque quando somos chamados, nem imaginamos o que Deus pode fazer na nossa vida. Mas quando nos entregamos de verdade, é aí que Ele começa a trabalhar. Quando Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, presta bem atenção, Deus agora, Ele chama Samuel, por 3 vezes, presta bem atenção agora, igreja, e por 3 vezes Samuel diz: eis-me aqui. Samuel ouve a voz de Deus, mas quem era para ouvir a voz de Deus não tinha ouvido. Eli, o responsável pelo templo, o responsável pelo tabernáculo, não consegue ouvir a voz de Deus. Olha para você ver que estado. Por quê? Porque Deus chamou Samuel por 3 vezes. Na terceira Ele falou assim: olha, se chamar de novo você ouvir essa voz, diz assim: fala que o teu servo ouve. Mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quem era para estar ouvindo a voz não estava ouvindo. O que eu quero dizer, temos que atentar ao chamado de Deus na nossa vida. Porque Deus nos chama, mas se não quer fazer do jeito que Ele quer, Ele chama outro e coloca no lugar. Samuel, e a Bíblia diz, presta bem atenção, a Bíblia diz que quando Deus chama Samuel, a Bíblia diz que ele já estava deitado, e antes da lâmpada de Deus se apagar, Ele chama Samuel. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Eu não sei se está faltando alguém da tua casa nessa noite aqui. Eu não sei se está faltando alguém da tua família, esposo, filho, tio, tia, neto, irmão. O que eu quero dizer nesta noite, antes da lâmpada de Deus se apagar, Deus chamará por você. Antes da lâmpada de Deus se apagar, o Senhor chamará por você. Somos chamados para servir, irmão. Não tem como correr do chamado de Deus na nossa vida. Primeiro Deus chama, Ele atrai, depois espera a sua resposta, depois revela o propósito, e depois se revela. Quando Deus chama Moisés, Ele atrai Moisés naquela grande visão. Moisés se coloca à prontidão.
E quando Moisés se coloca à prontidão para servir, ele revela o seu chamado para Moisés. E depois que ele revela o seu chamado para Moisés, ele se revela para Moisés. Mas como assim, meu irmão? Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Eu me revelei para Abraão, Isaque e Jacó. Não me conheceram como o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ou seja, para Abraão, para Isaque e para Jacó, ele se revela como Deus Todo-Poderoso, Elohim. Mas agora para Moisés, ele se revela como eu sou o que sou. Ponto. Aleluia. E Yahvé, o Senhor proverá. Moisés, quando você chegar lá, você diz que eu sou o que sou para o meu povo. Ou seja, Moisés diz para o meu povo, eu sou o que liberta. Moisés diz para o meu povo, eu sou o que transforma. Moisés diz para o meu povo, eu sou o que faz milagre. Moisés, eu sou o que vai abrir o mar vermelho. Moisés, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ou seja, o verbo eu sou dentista, eu sou pintor, eu sou empresário, eu sou pedreiro, mas Deus diz assim, eu sou o que sou, ponto, porque só Ele pode fazer. Ou seja, Moisés diz para eles que eu sou e ponto, porque Deus, somente Deus pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Aleluia. Está entendendo, família Church? Aleluia. Só Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. E quando Deus se revela para Moisés, porque Moisés pergunta para ele, mas eu vou lá, eles vão perguntar para mim, e o que direi? Qual o seu nome? Eu sou o que sou, Moisés. Porque só Ele, igreja, é só Ele para fazer o milagre acontecer, é só Ele para fazer um milagre na tua casa, é só Ele que pode fazer o que o homem não pode fazer. Está numa situação difícil? Ele pode. Mas está difícil? Ele pode. Mas como assim? Não tem explicação. Você pode ver pelo pastor que está com vocês nessa noite. Nós conversávamos lá na marcha. Eu falei, meu Deus, eu estou numa luta para ganhar minha família para Jesus. E você tem toda a sua casa dentro da igreja. Você entende que cada chamada é diferente um do outro, propósitos são diferentes. Às vezes o chamado meu é diferente do dele, o dele é diferente do pastor Lelis, mas o foco é um só, Jesus. Porque só Ele pode fazer o impossível, só Ele pode tirar o drogado da rua e trazer para dentro da tua casa. Só Ele pode fazer um criminoso se converter aos pés do Senhor. Só Ele pode fazer, só Ele pode curar, só Ele pode fazer o que não podemos, igreja. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. E Deus honra quando nos colocamos à prontidão. Deus honra quando nos colocamos à disposição para servir. Porque quando nos colocamos à disposição para servir, é aí
que as coisas começam a acontecer na nossa vida. Vemos homens aqui no Velho Testamento. Vai dizer que foi fácil para Moisés, um dos maiores profetas, um dos maiores líderes. Ele foi rejeitado pelo povo. Vai dizer que foi fácil, o povo se levantava contra ele. Mas o que ele fez? Ele fez igual Ana. Ana, quando chegou aos pés do sacerdote, estava orando e chorando. Aí o sacerdote falou o que para ela? Você é louca. Você está embriagada de bebida forte. Imagina se um pastor falar isso para você hoje. Você vai e sai e nunca mais volta na igreja. Mas o que ela fez? Ela ali continuou. Sabe por quê? Porque crente não pode perder o foco. Crente não pode perder o foco. Ana não perdeu o foco. Ela não perdeu o foco, ela continuou, ela perseverou. E quando chegou o dia da vitória, ela disse assim para Eli: está vendo? E o menino, está vendo? É ele, o filho da promessa. Está aqui, eu vim te entregar. Porque quando perdemos o foco, perdemos a direção. E crente sem direção, meu Deus. Mas quando o crente ele anda na direção, quando o crente ele faz a vontade de Deus, ele contempla o milagre. Isso é direção. O que vocês estão vivendo hoje, a família Church é direção. Porque quando uma obra ela está na direção, ela cresce. Ela cresce e vai crescendo. E vai crescendo. E vai crescendo. Porque Deus está presente. E onde Deus está presente, você vai ver testemunho. Onde Deus está presente, você vai ver milagre. Onde Deus está presente, você vai ver cura. Onde Deus está presente, você vai contemplar a glória. Porque quando Deus está presente, algo tem que acontecer. Aleluia. Porque quando Deus está presente, eu falei para o pastor, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Enganado pelo diabo tantos anos. E aonde eu vou, Deus me honra. Eu sou do Ministério Madureira. Então, para mim estar aqui, eu tenho que pedir a bênção do meu pastor. Fui convidado para pregar num evento lá em Araraquara. Nesse evento, o preleitor oficial era o Samuel Procópio. Pastor conhecido. Chegou de última hora e o pastor não pôde ir. Tinha mais de 40 pastores. Pastores que já tinham bagagem. Eu estou chegando agora. Mas o pastor presidente do evento, ele disse assim: o Espírito Santo falou ao meu coração. E é você, pastor Alexandre, que vai ser o preleitor desta noite. Naquele momento, eu contemplei a promessa de Deus na minha vida. Porque somos chamados. Mas quando nos colocamos à disposição do chamado de Deus, é aí que nós contemplamos o milagre, igreja. Então, o que eu quero dizer para você, dando um exemplo da minha vida, eu entreguei a minha vida para Cristo. E desde então, faz 2 anos e 3 meses que eu saí do presídio. Com 15 dias eu não parei mais de pregar. Eu não parei mais de fazer o que é o tema da mensagem, chamado para servir. Ou seja, irmão, eu não me preocupo. Não podemos olhar do lado, porque se nós olhar do lado, nós perdemos foco. Então eu prego, eu adoro falar do amor de Jesus, porque é o que me sustenta de pé, pastor Jorge. Eu já estou encerrando, porque se eu passar um pouquinho, eu atrapalho a Santa Ceia.
Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. A banda pode já se colocar à disposição para nós louvar um louvor aqui, em nome do Senhor Jesus. O que eu quero dizer nesta noite para você, família Church: somos chamados para servir. E quando nos colocamos à disposição, o Senhor nos honra. E eu vou falar algo para você. Aleluia. Vai ter luta? Vai. Não vai ser fácil. Vamos chorar. Na madrugada, às vezes sozinho. As irmãs vão chorar fazendo comida no banheiro. Vamos chorar no monte. Porque não é fácil. Não é fácil servir Jesus. Quem falou para você que vai ser um mar de maravilha? É luta. É luta. É luta. É luta. Mas de uma coisa eu tenho certeza e quero dizer para vocês: a vitória é certa, povo de Deus. Ei, não importa a circunstância, não importa a adversidade, ei, basta, persevere, persevere, persevere. A Bíblia diz que quando Tamar estava Zerá e Pérez dentro do ventre, as parteiras estavam esperando. Mas o que acontece? Uma mãozinha sai primeiro. As parteiras vai lá e passa a fitinha vermelha. É o primogênito. Era Zerá. Mas o que acontece? A mãozinha volta de novo para dentro do ventre. Ou seja, nem todo mundo que avança primeiro vai ser aquele que vai permanecer. Ou seja, permanece no seu chamado, permanece no que Deus tem para você. Que tempo de vitória está chegando para a tua vida. Tempo de vitória Deus tem para você. Permanece no seu chamado, permanece. Eu sei que é difícil, vai ser difícil, meu irmão, não vai ser fácil. Vai ter pessoas que vão apontar o dedo, vai ter pessoas que vão se levantar, mas permanece no seu chamado, que Deus vai te honrar. Quem crê no que Deus está dizendo nesta noite para a tua vida, levanta a tua mão, glorifica a Deus, porque se está aqui nesta noite, é porque tem chamado, é porque foi chamado, é porque foi escolhido. E se é escolhido, Deus